O ano é 1926, e a guerra que deveria ter acabado antes do Natal, havia terminado há apenas 8 anos. De fato, a deflagração do conflito fora um desastre para grande parte dos beligerantes envolvidos, na qual causara a queda de 4 grandes e poderosos impérios na forma dos Romanov, Osman, Habsburgo, Hohenzollern, na qual seu colapso resultaram em um desenrolar de guerras civis e de independência, que envolveram os mais diversos povos e que por conseguinte, criaram um punhado de nações que surgiram dos retalhos dos derrotados. Além-mar, os Estados Unidos assumiram como superpotência, eclipsando o Reino Unido por um curto prazo. O colosso já vinha surgindo e se consolidando há décadas, fomentando sua rivalidade com a Inglaterra ao longo do século XIX pela influência dos demais países americanos. Porém, no fim, americanos e ingleses acabaram por lutar lado a lado contra o mesmo inimigo. Ao final da guerra, a América passara pela guerra sem grandes reveses, impondo os termos a serem seguidos pelos derrotados enquanto desfrutava dos espólios alcançados. E para os vitoriosos europeus que haviam perdido mais homens, gastado mais dinheiro e que estiveram até o fim para conseguir a destruição daquela que havia se tornado o inimigo mor da Pax Britânica, e que havia iniciado o desequilíbrio no continente, para eles o êxito total não havia chegado. Trianon, Sèvres, Versalhes. Todos esses eram apenas armistícios para uma guerra que só terminaria de fato em 45. Até lá, a ordem franco-britânica que havia prevalecido sobre a antiga estrutura militar prussiana passaria por uma série de provações, na forma do cambalear inicial de seus impérios, e em sua capacidade de manter a Europa em paz. Capacidade essa que logo não teria vida longa. Para além das grandes potências, na vida cotidiana a situação difícil do pós-guerra havia instigado milhões de famílias a buscar vida nova. Especialmente aquelas dos países derrotados, entre um período em que fronteiras mudaram constantemente, em que países morriam e nasciam, cidadãos eram movidos de um lado para outro para se ajustar aos seus novos senhores. Ou, apenas se mudaram por não ver mais perspectiva em seus países após a derrota e as crises que sucederam. Uma delas, uma família alemã seguiria a regra, eles eram os Brenk, que assim como a de muitos europeus do final do século XIX e início do século XX, migraram para um novo mundo em busca de estabilidade econômica e oportunidades. A Alemanha havia sido profundamente afetada pela derrota na Primeira Guerra Mundial, enfrentando crise econômica latente como resultado da derrota em campo, indignação e revolta dentro de casa e das pesadas reparações de guerra. A Alemanha era a única potência central que ainda tinha condições de pagar pela guerra, pois todos os seus aliados estavam quebrados demais para pagar qualquer coisa. A dívida havia chegado, com ela vieram as restrições e logo a inflação e instabilidade política, já com o surgimento dos mais variados tipos de movimentos. Nesse contexto, os países da América do Sul se tornaram um destino comum para muitos imigrantes alemães. A família Brenk deixou a Alemanha no início da década de 20, se estabelecendo inicialmente no Paraná, mais especificamente em Curitiba, região que já possuía uma série de comunidades germânicas significativas. Poucos anos depois esse seria o local de nascimento de Horst Brenk, nascido em 20 de junho de 1926. Ainda quando criança, sua família se mudou para Belo Horizonte, em Minas Gerais, uma cidade bem planejada, em um processo de crescimento cheio de novas oportunidades. Em Belo Horizonte, o jovem Horst levava uma infância relativamente tranquila. Ele estudava, vivia com a família e seguia uma vida típica de classe média. O menino fora criado com fala alemã em ambiente familiar, e em fala portuguesa com o restante da sociedade. Nada indicava que seu destino acabaria ligado a um novo conflito, muito embora o mundo seguisse em estado caótico. Na Europa, a União Soviética crescia e se antagonizava cada vez mais contra o Ocidente e seus valores, um gigante demonstrando seu potencial enquanto crises econômicas abalavam o Ocidente, muito embora, logo o medo vermelho seria deixado de ser o inimigo maior do Ocidente.
deixado em segundo plano em favor da ascensão do ultranacionalismo. Na Itália, Mussolini se distanciara do eixo Londres-Paris e começava a acenar para os nacionalistas alemães, para além de se expandir pela Etiópia, através de suas possessões no continente. No Oriente, o Japão, que vinha consolidando seu império desde a abertura do país para o restante do mundo, lançara sua mais audaciosa campanha por meio de uma grande guerra contra a toda poderosa China, a mesma por ora dividida em estado de ebulição constante entre senhores da guerra como resultado de um século de humilhação e atraso. Na América, os norte-americanos amargavam com os efeitos pesados da Grande Depressão, enquanto novamente na Europa, França e Reino Unido começavam a ceder às vontades da Alemanha de Hitler. Muito embora a ação tivesse por objetivo ganhar tempo para se rearmar para um futuro conflito, cada território cedido, cada país absorvido e cada tratado rascado minava a legitimidade da ordem estabelecida pelo sangue derramado nas trincheiras da Bélgica e França em favor da Alemanha. Enquanto isso, na Alemanha durante sua grande recuperação, baseada em uma economia fantasma e na necessidade da conquista de novos territórios, mascarava a si mesma na forma de grandes paradas militares e eventos como as Olimpíadas, na qual pela primeira vez desde a derrota em 1918, a Alemanha era novamente o centro do mundo. As esperanças de uma recuperação econômica e na superação de Versalhes, foram para muitos que haviam ido embora, a razão para querer retornar ao lar. De fato, muitos alemães de diversas partes do continente e para além decidiram voltar para o Reich, mesmo aqueles que já haviam estabelecido novas pátrias. No final da década de 1930, os pais de Horst tomaram uma decisão que mudaria completamente o destino da família: retornar para a Alemanha. A decisão havia sido influenciada por vários fatores, incluindo as notícias da milagrosa recuperação econômica alemã. A percepção era que o país estava se reorganizando e oferecendo oportunidades, incluindo para aqueles que haviam partido. Para além disso, o Brasil naquele momento, sob Getúlio Vargas, iniciara uma campanha com o âmbito de forjar um sentimento nacionalista por todo o país. Isso incluía proibir que muitos dos imigrantes ainda agarrados às suas culturas falassem suas línguas natal, para além de outros costumes e, embora não haja registros sobre a família de Brenck nesse período, fato era que o país estava se tornando mais hostil às suas presenças. Assim, em 1939, quando Horst tinha cerca de 12 anos, a família retornou para a Alemanha. O problema maior foi que seu retorno ocorreu justamente no momento de ebulição da paz na Europa, com o início de um novo conflito na forma da Segunda Guerra Mundial, iniciada naquele mesmo ano. Apenas 20 anos após a Grande Guerra, aquela que acabaria com todas as guerras, se iniciará um conflito ainda maior, com o início da invasão da Polônia, um dos frutos de Versalhes, incitada pela Alemanha nazista, símbolo da vingança contra os vitoriosos sob o comando do Führer Adolf Hitler, que com toda a sua ambição, colocaria o mundo em caminhos de guerra novamente.